Oi pessoal, gravando mais um vídeo, dessa vez me recuperando da Covid, da segunda infecção de Covid que eu tive. Hoje eu vou ensinar a calcular preço de produto ou serviço. Esse é um vídeo muito pedido, várias de vocês já me pediram para ensinar a colocar preço, né, que vocês falam que vocês têm dificuldade. Então hoje a gente vai tratar sobre isso. Só queria avisar também que talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que os outros que eu estou acostumado a mandar para vocês, porque esse é um assunto que não dá para falar de uma maneira superficial, né? A gente está falando de dinheiro, então eu quero explicar o máximo possível para vocês, para que fique bem claro para todo mundo que está vendo esse vídeo, tá bom? Antes da gente começar, tem algumas coisas que eu acho importante passar para vocês. Quando a gente fala de calcular preço de serviço de costura, tem muita gente que fica confuso, que não sabe, primeiro de tudo, quanto custa a sua hora trabalhada. Você tem que saber quanto vale a sua hora trabalhada para você conseguir precificar o teu serviço. Afinal de contas, um serviço que você leva 2 horas para fazer, você não pode cobrar o mesmo preço que um serviço que você leva, sei lá, 1 hora, 40 minutos, meia hora para você fazer. E esse é o ponto-chave. Você determinar o valor da sua hora trabalhada, porque é em cima dele que você vai calcular praticamente todos os outros custos. Outra coisa que eu acho importante passar para vocês é a respeito de formalização. Aqui no Amor Exigente, a gente tem a oficina de corte e costura. Eu sempre enxerguei como um curso profissionalizante, porque o curso que eu fiz lá atrás, pela Prefeitura de São Bernardo, quando eu morava lá, foi um curso profissionalizante. E o que eu passo para vocês foi o que eu aprendi lá e as outras coisas que eu juntei ao longo desses 15 anos de bagagem que eu tenho. Então, é natural que algumas de vocês queiram seguir esse caminho de você se profissionalizar. E para você se profissionalizar, você precisa saber algumas coisas. Nem sempre o que é mais barato é mais vantajoso. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, você tem muitas opções para você trabalhar por conta. Você pode abrir um MEI, no meu caso eu abri um MEI, onde você vai pagar ali todo mês um valor, se eu não me engano é 5% do salário mínimo vigente, que é o DAS-MEI, né, que é o imposto que você paga. Então você pagando esse valor todo mês, você tem os mesmos direitos trabalhistas que uma pessoa que trabalha registrada. Se você se acidentar, por exemplo, a gente que mexe com costura, se você se acidentar, se você tiver algum problema nas suas mãos ou na sua perna, você não vai conseguir manusear a máquina. Então você muito provavelmente vai ter que se afastar, você vai ter que ficar no INSS. Então você pagando esse imposto, você tem direito. Resumindo, tudo que um trabalhador formal, CLT, tem direito que a lei garante, você pagando esse valor mensal, você também tem. O CNPJ te abre portas. Eu acho importante você fazer o processo da forma correta. Como eu falei, o CNPJ ele te abre portas. Vocês sabem que eu já fui dar aula no SESC de Ribeirão Preto, 2 vezes. A primeira vez eu fui como pessoa física. Aí a gente acertou lá o valor do contrato. Na segunda vez, no ano seguinte, eu já fui como pessoa jurídica, que eu já tinha meu CNPJ, tudo bonitinho. E uma das maiores vantagens foi que o valor que eu ganhei pelo contrato foi mais do que o dobro do que a primeira vez, que eu fui como pessoa física. E outra vantagem imagina que você é uma pessoa que você costura, né? Você tendo um CNPJ, se você quiser, você pode emitir nota. Se você quiser, você pode ter uma conta jurídica, você pode participar de licitação pública, você tem acesso à linha de crédito diferenciada que uma pessoa física não tem. Então, no meu caso, falando um pouco mais do meu exemplo, o CNPJ ele me ajudou muito no sentido de, por exemplo, eu mandei a proposta do curso lá para o SESC. Então, o SESC não me conhece. O SESC, eu falo SESC, mas pode ser qualquer empresa, né? Se você for prestar serviço para qualquer empresa, se enquadra nesse caso que eu estou falando aqui. Então o SESC não me conhece, nunca me viu na vida. Então você concorda que é muito melhor para sua imagem você chegar lá com CNPJ, com conta jurídica, formalizado, bonitinho, do que você chegar lá e você não ter nada, você ser uma pessoa física? Porque você pode muito bem chegar lá e quem é você? Você pode ser um Zé Ninguém, você pode ser uma dessas pessoas que a gente vê assim, infelizmente toda profissão tem, que trabalha de uma forma não tão boa
e que acaba sujando a imagem das pessoas que querem trabalhar direito. Então, o CNPJ, a formalização, ela te ajuda muito nesse sentido, a você se diferenciar dos seus concorrentes. Vocês têm que ter isso em mente. Nem sempre o que é mais barato é mais vantajoso. Você se formalizando, você paga ali um valor mensal? Paga. Mas você tem acesso a um monte de outros benefícios que você sendo uma pessoa física você não teria, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela que é a mesma que eu uso para precificar o serviço de corte e costura ou um produto que você pega para vender, beleza? Muito bem, nós vamos fazer aqui uma pequena tabela. Eu vou colocar todas as informações no caderno e vocês vão me acompanhando. A primeira coisa que você tem que saber é o seu Prolabore. Aqui, Prolabore. Prolabore nada mais é do que o seu salário. Porque assim, muita gente que trabalha por conta fala, você não tem que ter salário, o valor que você vender é o valor que você ganha. Então, depende. Se você trabalha com um produto, realmente o seu ganho vai ser o lucro que você teve ali, né? Se você trabalha com serviço, aí você tem que ter um pagamento, você tem que ser remunerado pelo tempo que você ficou ali trabalhando para você poder desenvolver aquele serviço. Então, vamos imaginar aqui que o seu Prolabore seja R$1.000 por mês, que esse é o valor que você quer ganhar, R$1.000 por mês, ok? Então, você vai fazer a seguinte conta. O mês, ele tem 30 dias, mas você não vai trabalhar os 30 dias, né? Você não fica lá de domingo a domingo trabalhando. Normalmente, as pessoas trabalham de segunda a sábado e guardam o domingo, né? Então, nós vamos colocar aqui de segunda a sábado, que dá 6 dias na semana. 6 dias trabalhados na semana, nós temos 24 dias por mês. Muito bem. Nós vamos pegar esses R$1.000 e nós vamos dividir por 24. Então vamos ver aqui quanto dá. Deu aqui 41,66. Nós podemos arredondar para 41,70. Ou até mesmo trabalhar com 42. Se você quiser, você pode. Sempre que você tiver que arredondar um valor, você arredonda para cima, porque é melhor você ganhar do que você perder, mesmo que seja centavinhos, ok? Vamos arredondar aqui 41,70. Esse é o valor do seu dia trabalhado, 24 dias no mês, com o Prolabore de R$1.000. Muito bem. Agora, vamos imaginar que você tem uma jornada de 8 horas. Então nós vamos pegar aqui 41,70 dividido por 8. Aqui deu 5,21. 5,21 uns quebradinhos. Então, nós temos que arredondar um pouquinho para cima. Então, um dia com 8 horas trabalhadas. Cada hora vai custar 5,22. A gente arredonda para cima um pouquinho, certo? 5,22. Então, o valor mais importante desse Prolabore é 5,22. A gente sabe que não vai dar R$1.000 exato porque a gente arredondou. Mas vamos colocar aqui 5,22 o valor da hora trabalhada. Sabemos quanto custa a nossa hora. Muito bem. Esse aqui é para a gente calcular o preço de um serviço, certo? Depois nós vamos fazer um cálculo de um preço de um produto. Então você sabe quanto é a sua hora trabalhada. Apareceu um serviço para você que você vai demorar 2 horas para você fazer. Então você vai pegar esse valor e você vai multiplicar pelo tanto de horas que você demora para entregar. Muito bem. Como o serviço ele é só mão de obra, você não, dependendo do que você for fazer, você não usa insumos. O que são insumos? No caso da costura é aviamento, linha, entretela, alguma coisinha, um botão que você coloca, zíper. Se você não usa insumos, então você não precisa considerar tanto esse valor que eu vou colocar aqui agora. Mas existem outras coisas que você tem que levar em conta. Por exemplo, as máquinas, a maioria das máquinas, né, são elétricas. Então você tem que colocar luz, você tem que colocar
depreciação, você tem que colocar manutenção, luz, depreciação, manutenção e o seu Prolabore. E os insumos, né? Esqueci dos insumos. Não existe um valor 100% correto para você calcular aqui luz, depreciação, manutenção e insumos. A única conta que é 100% correta aqui é o seu Prolabore. Então vamos imaginar que no nosso exemplo aqui nós demoramos 2 horas para fazer um serviço. Nós vamos pegar aqui o valor da nossa hora trabalhada, que no nosso exemplo são 5,22. Nós vamos multiplicar pelo tempo que a gente demora. Então 5,22, 2 horas trabalhadas, Prolabore 10,44, certo? 10,44. O valor esses outros valores aqui, nós vamos tirar desse Prolabore. Por isso que ele é o valor mais importante. Como? Nós vamos calcular uma margem que ela tem que ser de 15 até no máximo uns 20%. De 15 a 20%. Nós vamos calcular aqui um valor em cima desses 10,44, que nessa margem vai entrar tudo isso aqui, certo? Vamos lá, então vamos calcular aqui. 10,44, vou fazer a conta aqui junto com vocês, ó, 10,44 vezes 20%, deu 2,08 e mais uns centavinhos quebrados, 2,08, a gente pode arredondar para 2,10. Então, vamos arredondar aqui 2,10 mais 10,44. 12,54. Tá vendo aqui? 12,54. Esses 12,54 é o que você vai cobrar pelo serviço que você demorou 2 horas para fazer. E essa diferença aqui, ó, no caso, esses 2,10 que a gente acrescentou, é o que vai pagar a sua luz, é o que vai pagar a depreciação da máquina, porque as máquinas de costura, de tempos em tempos, dependendo, claro, do modelo de máquina, você tem que trocar uma peça, às vezes você tem que trocar a máquina. Isso aqui a gente tem que calcular a depreciação, apesar de ser uma coisa muito relativa. Eu tenho máquinas de costura lá em casa que tem a idade do meu pai, que eu já fui atrás para saber que a máquina costura muito bem, não dá problema, não precisa trocar peça nenhuma. Mas a gente tem que levar isso aqui em conta, porque qualquer equipamento que você usa para trabalhar, ele deprecia. Manutenção. Você tem que colocar em conta a manutenção, porque se a sua máquina algum dia der um problema e ela parar de funcionar, você vai ter que chamar um técnico. O técnico não vai na sua casa de graça. E os insumos, né? Que é linha, zíper, botão, agulha que você tem que trocar de vez em quando, tal. Aí você vai adaptar essa conta aqui, essa margem de 15 a 20% para a sua realidade. Isso aqui é uma planilhazinha rápida, básica, que você adapta para o seu tipo de serviço. Se você achar que esses 2,10 ainda é pouco, que no caso aqui 20% de 10,44, a gente arredondou para 2,10. Se você achar que isso aqui é pouco, você pode trabalhar com 25%, você pode trabalhar com 30%, entendeu? Então esse é o valor que você vai cobrar do seu cliente. Vamos fazer a conta aqui de 30%. Então, 10,44 vezes 30%. Dá 3,13 e um centavinho, uma fração de centavo. Então, 3,132 mais 10,44, ó, já dá 13,57. Aqui você poderia arredondar para 13,60 até R$14. Já é um valor muito mais interessante do que esses 2,10, né? Porque 10,44 é o valor da sua mão de obra. Você está sendo pago pelas suas 2 horas de serviço. Aqui a sua hora trabalhada custando 5,22. 2 horas de serviço, 5,22 vezes 2, 10,44. E aí 30% de 10,44, aqui a gente arredondando dá 13,60. E você pode até acrescentar mais um pouquinho, você pode arredondar para 14. Então aí já é um valor muito mais interessante, né? De 10,44 para R$14, esses quase R$3 aqui que você está cobrando a mais de diferença dos 14 para os 10,44,
é o que vai pagar a sua luz, é o que vai pagar os insumos, é o que vai pagar tudo isso aqui, certo? Esse é o valor do serviço. Como eu falei sobre formalização, você teria que colocar junto aqui também, no seu dia trabalhado, o valor do seu imposto, né? Então, vou pegar o meu caso. Eu sou MEI. O MEI, ele paga em torno de 5% do salário mínimo. Então, eu não sei quanto está o salário mínimo hoje, mas eu pago R$60, né? A minha categoria de MEI são R$60. Então você vai pegar R$60, você vai dividir por 24. Opa, 60 dividido por 24, ó, dá R$2,50 por dia. Então, esse valor aqui, você tem que acrescentar no valor do seu dia trabalhado, mais R$2,50 de imposto, certo? E aí isso vai afetar também o valor da sua hora trabalhada, porque não vai ser R$41,70. Vai ser, vamos ver aqui, R$41,70 vai ser R$44,20, o valor do seu dia trabalhado. Então você vai acrescentar aqui o valor que você paga de imposto. Tudo isso você tem que colocar na conta, no caso de serviço, ok? Vamos calcular agora a margem para produto. No caso de produto, nós vamos considerar também esse Prolabore, né? Eu vou fazer a conta nova, porque 5,22, considerando o imposto, já está desatualizado. Vamos ver aqui, R$41,70 mais R$2,50, R$44,20. Então, aqui, Prolabore, R$44,20. R$44,20. O dia trabalhado tem 8 horas normalmente, né? Então nós vamos pegar esse valor, R$44,20, e dividir por 8. Ó, 5,52,5. A gente pode arredondar para 5,53. Nunca arredonda para menos, sempre arredonda para mais, certo? Senão você vai perder dinheiro. Então, a hora trabalhada, 5,53. Ok? Então esse aqui é o valor que nós vamos considerar no caso de você pagar imposto. Se você não quiser se formalizar, você usa a primeira conta que não usa os impostos. Aqui nós vamos considerar com os impostos. Vamos lá. No caso de um produto, muitas pessoas fazem o seguinte: você pega o valor que você gastou, multiplica por 3 e esse é o preço de venda. Eu não concordo muito com essa conta, porque tem muitas coisas que você deixa de lado quando você faz essa operação muito simples. Por exemplo, essa semana eu fui comprar uns materiais para eu fazer um bordado. Eu fui de moto. Moto não anda com água, né? Então, se você for de moto, se você for de carro, se você for de condução, você vai ter que pagar a passagem. Se você for de carro, você muito provavelmente vai ter que pagar um estacionamento. Se você for até o centro da cidade, você vai ter que pagar a zona azul, né? E a gasolina, né? Que o carro, muito mais do que a moto, não anda com água. Então você tem que colocar aqui, vamos imaginar, eu gastei R$100 nesse valor do produto. Vou colocar aqui valor bruto. Aí eu gastei mais ou menos aí, vamos colocar, se eu fosse de ônibus, o valor da passagem, ida e volta. E aí é que você pode colocar estacionamento, gasolina, valor bruto do produto, R$100. E aqui, passagem, estacionamento, né? Se você for de ônibus. E aqui você vai colocar o valor dos insumos, né? Que é linha que você comprou para fazer aquilo, você tem que comprar uma linha especial, você tem que comprar, de repente, um tecido para você colocar ali junto. Então, tudo que é insumo, tudo que não é o produto em si, por exemplo, você vai fazer uma roupa. O que você compra primeiro para você fazer a roupa? O tecido. Então, o valor bruto seria esses R$100. Insumos você vai colocar depois, né? Você coloca tudo aqui, discrimina tudo. Todos os aviamentos, tudo que você teve que comprar para você fazer, para você montar aquele produto, certo?
Então você vai colocar tudo aqui, vai discriminar tudo. Vamos imaginar que tudo, o valor bruto, mais a passagem, mais os insumos, deu aí uns R$120, mais ou menos, né? Aqui no nosso exemplo. R$120. Ok. Esses R$120, em cima desse valor, você vai calcular aqui, luz, depreciação, manutenção e outros insumos que não entram nesses que a gente colocou aqui. Então aqui você pode colocar em torno de 20%, né? Vamos fazer a conta aqui. 20%, 120 vezes 20%, dá R$24. Então, 20% de 120 dá R$24. Só para ficar bem claro, esses R$24 é o que vai pagar a luz, a depreciação, a manutenção da sua máquina, de repente algum insumo, se você tem uma máquina industrial você precisa colocar óleo, você precisa trocar agulha, ok. Esses 20% não entra nos aviamentos, ok? São duas coisas diferentes, cuidado para não confundir, certo? E aqui você escolhe, se você quiser você pode colocar o seu Prolabore, só que aí varia muito do tipo de produto que você está vendendo, né? Se você estiver vendendo uma coisa assim mais ou menos pronta, eu não acho interessante você colocar um Prolabore, porque você não está você não está perdendo tempo para você fazer aquilo. Agora, se você vai parar, você vai fazer, você vai montar do zero bonitinho, aí você coloca um Prolabore, ok? Então vamos colocar aqui 2 horas de Prolabore. Aqui. Então, no nosso caso, 5,53 a hora, vamos ver aqui, 5,53 vezes 2 horas. Tá vendo aqui, ó, 11,06. Aqui a gente pode arredondar para 11,10. O valor das 2 horas que a gente vai demorar para montar esse produto para venda. Então você tem o valor bruto, aqui R$120, mais os 20% dos insumos que você usa, né, água, luz, tudo mais, mais o seu Prolabore, nós vamos somar tudo isso. Então aqui, 11,10 mais 24 mais 120, certo? 155,10. 155,10. Esse é o valor de custo do seu produto. Não é aqueles R$100 que você pagou em tudo, não é você vai pegar isso aqui e você vai multiplicar por 3. Não, nem sempre essa conta fecha, ok? O valor real, o custo que você tem com aquele produto é esse, R$155,10. E é em cima disso aqui, desse valor, que você vai montar a sua margem de lucro. Aí você tem que ver qual margem você acha adequada para o seu produto. Normalmente, no caso de comércio, se trabalha com uma margem menor. Se trabalha com uma margem ali em torno de 30%, né? Vamos colocar aqui 155,10 vezes 30%. Então, no caso, 30%, a margem aqui seria 46,53. Isso aqui é o seu lucro. Tá vendo? Ó? Esses 46,53 é o seu lucro. O lucro, ele é limpo. Você não incide nada sobre ele. Ele vem limpo para sua mão. Você já está sendo pago pelo produto aqui, ó, se você tiver feito o produto, né? Se você comprar e revender ele pronto, você não tem necessidade de colocar esse valor na conta. Então, esses 46,53, ele é o seu lucro que você tem nessa margem aqui de 30%. Vamos imaginar agora que você não quer trabalhar com 30%. 30% você acha pouco, assim. Aí isso depende muito do seu mercado, do tipo de produto que você faz, do poder aquisitivo do seu cliente. Aí você que vai sentir mais ou menos, né, quanto que o seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto. Então vamos imaginar que você vai colocar 50%. Então nós vamos pegar o valor do custo total, certo? 155,10 vezes
50%, 77,55. Então, 50% de 155,10 deu 77,55. Nós vamos pegar esse valor, 77,55, e somar com 155,10. Então, no caso de uma margem de lucro de 50%, esse é o valor de venda do seu produto, 232,65. Tá vendo aqui? Se você quiser trabalhar com 100%, você simplesmente vai pegar 155,10 e fazer vezes 2, né? Que 100% é o próprio valor que você está usando. Então, no caso, 310,20. Se você quiser trabalhar com 150%, é muito fácil, é só você ir fazendo a conta dessa forma. 155,10 vezes 150%, aqui ó, 232,65. Essa vai ser a sua margem de lucro. Então, em cima desse valor, você vai somar 155,10. Esse aqui vai ser o seu valor de venda do produto. Opa! Esse vai ser o seu valor de venda do produto. Perceberam como que você consegue trabalhar com a sua margem de lucro dessa forma, calculando o valor do produto? O que vocês têm que levar em conta? São dois números que são os mais importantes. O seu Prolabore, aqui, você tem que saber quanto vale a sua hora trabalhada, e em cima desse Prolabore você vai ter o seu custo efetivo total, que são, no nosso exemplo, são esses 155,10. Vamos pegar aqui, que nem no caso, o valor bruto de R$120 que você pagou em tudo lá. Você comprou o tecido, você colocou a gasolina, tudo nesse valor, aí nesses R$120 aqui. Então o que as pessoas costumam fazer? Você pega o valor do custo e multiplica por 3. Aqui ó, dá 360. Então se você pegar esse valor aqui e multiplicar por 3, que é o que a maioria das pessoas faz, dá 360. É uma boa margem de lucro, concordo. Só que nem sempre, aí depende muito do seu mercado, do tipo de produto que você vende, o tipo de serviço que você presta. Nem sempre você vai conseguir vender o seu produto dessa forma, porque se o seu cliente não estiver disposto a pagar o seu preço, você não vai conseguir esses 360. E aí você vai ser obrigado a fazer toda essa conta para você saber quanto você tem que vender, porque é muito fácil, você pega 120 vezes 3, está aqui o meu preço de venda. E se você não consegue vender nesse valor, quanto? E aí você nunca sabe se você está ganhando ou se você está perdendo. E aí fica aquela sensação, quando você está fazendo, de que você está sendo mal pago. Você trabalha, não vê dinheiro, então é bem complicado. Então eu não recomendo trabalhar dessa forma aqui. Você pegar o seu custo e multiplicar por 3, certo? Outra coisa que você tem que levar em conta, esses 20%, nesses 20% você vai colocar todo o custo que você tem. No caso, 20% aqui de 120 dá R$24. Mas, por exemplo, se você já está um certo tempo no mercado, você não é um iniciante, você já tem um nível, você já conhece bastante coisa, então você pode cobrar um valor um pouco mais alto, porque você sabe, você tem uma experiência maior naquilo. Você pega o custo que você teve, você coloca uma margem, e esses 20% aqui você pode trabalhar com um valor maior. Só não acho legal você colocar, por exemplo, mais do que uns 50%. Lembrando que depende muito do serviço que você faz, mas no geral eu não recomendo que você trabalhe com uma margem muito grande de custo, porque senão vai encarecer muito o seu produto final. E aí nem sempre o seu cliente vai estar disposto a pagar o seu valor, certo? Você tem que ser capaz de vender o seu produto pelo valor que ele tem. E em cima do valor que ele tem, você vai precificar. Você vai colocar um preço justo para você e para o seu cliente, ok? É dessa forma que eu faço até hoje. Quando eu vou calcular o preço das minhas encomendas, dos serviços que eu pego, eu faço dessa forma, não tem segredo. Se vocês tiverem dúvida, se de repente acham que ficou faltando alguma informação, vem falar comigo, como vocês fazem no grupo, no privado, que eu vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo.